Meus irmãos, na mensagem desta manhã, eu pensei em resolver o último capítulo, que resta do último capítulo da carta de Pedro. Mas eu resolvi não fazer o que eu pensava fazer, porque novamente eu observei que há tanta coisa no texto que eu acabaria passando por muitas delas apenas para terminar. Então hoje, embora eu vá ler todo o texto que você recebeu, aí quando recebeu a ordem do culto, nós vamos trabalhar apenas o versículo 6 nesta manhã. Então estamos ainda no 5º capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. O tema dessa mensagem é uma palavra para o ano novo. Eu poderia dar várias, mas quero dar apenas uma. Essa palavra é óbvia no versículo que nós vamos ler, o primeiro versículo, verso 6. Humildade é essa palavra. Eu convido você, portanto, à leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 6 a 14, todo o final do capítulo 5. 1 de Pedro 5, de 6 em diante. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 6 em diante. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem, irmãos, firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Essa é a palavra de Deus. Talvez você já tenha visto, e é comum nesse final de ano, pessoas usarem umas camisetas com algumas palavras: fé, coragem, força, saúde, atitude, gentileza, esperança e mais outras quantas vocês inventarem ou quiserem inventar. É só ter espaço na camisa e a gente coloca. Não é? Você também conhece o conceito, e as crianças conhecem o conceito, eu quero crer aqui, de palavrinha mágica. Não é? Você não falou a palavrinha mágica. Por favor, não é? Antes de vir gritando, falando, mamãe, papai, né? E tal, não, com licença, é outra expressão mágica, não é? Boa de usar, não é? Com licença, por favor. E a outra palavrinha mágica no final das coisas. Obrigado. Viu? Mas a gente sabe disso. O pessoal que tem se reunido aqui às terças-feiras para os estudos bíblicos, eles têm aprendido o significado teológico de algumas palavras. E algumas palavras têm significado teológico profundo. O problema não é você estudar e aprender isso. Esse não é o problema. Isso você pode fazer no estudo bíblico. O maior problema que nós temos com as palavrinhas, e essas palavras, por exemplo, que eu li, das camisas, né? É que nós tendemos a pensar que palavras com um significado teológico têm o mesmo significado que elas têm no dia a dia, no uso comum. Então, se você fala em fé, o pessoal pensa que fé é aquela coisa que sai para incentivar. Fé, irmão, que a gente vai vencer esse ano, que você vai vencer essa doença, que você vai conseguir alcançar aquele objetivo, não é? E outras palavras assim, que são bíblicas. Deus é amor.
que para muita gente significa que ele vai passar pano para todo mundo, que ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo, vai varrer simplesmente o pecado para debaixo do tapete cósmico, que deve ter lá no céu, não sei. E pronto, esquecer, pronto, Deus é amor. Ou então aquela que eu acho pior ainda, Deus é justo. Quando a gente acha que está sofrendo uma injustiça, não é? E a gente convoca os céus. Mas o problema é que quando Deus vem com sua justiça, Ele não vai analisar somente aquela situação que você está olhando ali. Nenhum crente, ninguém que conheça a Bíblia quer que Deus seja justo. Nós queremos que Ele seja misericordioso. Porque se Ele for justo, Ele vai nos dar o que nós merecemos. Mérito é outra palavra, né? Você merece ser feliz. Não merece, você merece o inferno, eternamente. É isso que você merece. Eu sei o que isso significa. Nós olhamos para algumas pessoas que, medidas com outras pessoas, nós vemos essa pessoa é muito boa, essa pessoa faz sacrifício, essa pessoa é diferente dos outros, né? Essa pessoa merece tudo, essa pessoa merece ser feliz, essa pessoa merece o céu. Se você disser que ela merece boas coisas em vista do relacionamento dela e de ser uma pessoa que se esforça pelos outros, a gente pode até aceitar isso, mas não passe disso. Porque ninguém merece o céu. Todos merecemos a punição eterna. Então precisamos ter cuidado com as palavras. E essa palavrinha que está nesse texto, ela é mais uma dessas, cujo sentido teológico, ou seja, o sentido dela dentro da revelação de Deus, dentro do que Deus quer falar aos seres humanos, dentro da história da redenção, o sentido dela pode ser confundido com várias coisas ao nosso redor. Humildade pode ser confundido com muitas coisas, pode ser entendido quase que com tantas cabeças que estiverem presentes, tantos serão os significados dados a essa palavra. Seja para a gente classificar simplesmente na cabeça, seja para a gente rotular o outro ou não, ser humilde ou não. Os americanos têm um ditado, eles dizem, don't meet your heroes. Significa, não encontre e conheça os seus heróis, aquelas pessoas que você admira. Porque quando você conhece aquela pessoa, gente, olha aquele ator, aquele cantor, aquele político, aquela atriz, e aí você, num dado momento, cruza com aquela pessoa e sai dali dizendo, quiseram não ter conhecido. Que pessoa grosseira, que pessoa indiferente, que pessoa mal educada, que pessoa pedante, que pessoa arrogante, que pessoa nariz em pé. Quantos já passaram por isso? Por isso eles dizem, é melhor não conhecer os seus heróis. Deixa eu adiantar para você que o único herói de verdade que há na Bíblia pode ser conhecido. Quando você o conhece, ele é tudo aquilo que ele disse. E mais ainda, porque a nossa percepção sempre fica aquém de quem ele é. O Senhor Jesus, ele nunca vai decepcionar você quando você estiver com ele. Encontrar Jesus não causa essa decepção que causa em muita gente quando elas encontram os seus heróis. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. No versículo anterior, o verso 5, Pedro havia escrito, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, isso é, toda a igreja aos seus presbíteros, que é o contexto anterior, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, presbíteros, a congregação, todos os irmãos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os crentes devem se revestir de humildade no trato uns com os outros. Esse foi o ensino do texto. Agora Pedro volta-se para a base que capacita os peregrinos forasteiros a fazer algo que o nosso coração se contorce para fazer, dói para fazer dentro de nós. Não gostamos de usar de humildade. A humildade nos assusta, a humildade nos apavora, a humildade mexe conosco e a gente não quer mostrar que ser realmente humilde. O brasileiro tem o costume de agir de forma humilde, até ficar demonstrado que o comportamento era só educação. Não é? Isso pode ser visto, por exemplo, quando marido e mulher vão a alguma festa ou algum evento, né? O chucurã, é assim que fala, né? E aí é apresentado. Alguém apresenta o marido. E ele, prazer, sua família é muito bonita. E a mulher fica olhando para ele. Quem é esse cara?
Não é nada disso dentro de casa. Aí aqui está dando uma dessa de gostosão. Né? Todo educado, todo querendo impressionar. Né? Queria que fosse assim lá em casa, comigo, com as crianças. Não é assim? O brasileiro tem muito disso. Ele parece educado. Até que quando surge uma pequena ranhura, aí você vê que só parecia. Aquela humildade aparente, né? Só era aparente. Era só isso mesmo. A verdadeira humildade é sempre fruto da graça. Seja a graça comum naqueles que não se renderam a Cristo, seja a graça especial, a graça salvadora. A preocupação de Pedro é com os peregrinos e os forasteiros a quem ele escreve. A preocupação do apóstolo é com você e comigo. Peregrinos, que estamos nesses mesmos minutos finais da história da redenção, como nós já vimos. E Pedro quer falar sobre o que significa ser humilde em relação a Deus. A humildade asfalta o caminho para a graça. Ela aproxima você de Deus, ela aproxima você das pessoas. As pessoas ficam mais à vontade com você. Se você é arrogante, se você é pedante, fica difícil qualquer pessoa se deixar discipular por você. Se você não está disposto a caminhar um pouco com aquela pessoa, mesmo que ela não seja exatamente o tipo de pessoa com quem você teria rápida afinidade, dificilmente você vai discipular alguém ou evangelizar alguém. A humildade, ela asfalta esse caminho, ela abre esse caminho. E abre para Deus. Deus resiste aos soberbos, porém, aos humildes concede a sua graça. A humildade afasta, a humildade evita quedas. E as quedas são preparadas sempre pela soberba. Provérbios 16 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. A humildade não é um sentimento, você não se sente humilde. Aliás, se você se sente humilde, provavelmente você tem um coração orgulhoso. A exaltação, por outro lado, da qual o nosso texto fala que Deus vai exaltar o humilde, ela não se refere a uma promoção divina do pecador. Não é o que você ganha de Deus. Deus concede aos humildes graça. Você nunca vai poder virar para Deus e dizer: Senhor, viu como eu sou humilde? E agora? Cadê a minha exaltação? Isso nunca vai acontecer. Antes, essa exaltação é a vindicação de pecadores que se humilharam e foram fiéis. Tais pecadores podem ter sido desprezados, podem ter sido perseguidos, podem ter sido até mortos, mas eles serão exaltados. Às vezes durante a sua vida terrena, mas com certeza no final dos tempos. Sim, todos os crentes serão vindicados na glória que há de ser revelada. Expressão que Pedro usa no capítulo 1, verso 4, e nesse capítulo, no primeiro versículo. Lembra-se? Nossa fé é escatológica, nós olhamos para o futuro. Se essa humilhação não é um sentimento, então em que ela consiste? Isso não é mistério nenhum, irmãos, ela consiste na confiança e na obediência, ou seja, em fé. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 14, 23. Não precisa abrir não, preste atenção. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O contexto é de Paulo falando aos crentes que eles de vez em quando poderão abrir mão dos fracos na fé para não atrapalhar a caminhada deles até que eles fiquem mais maduros. E aquele que você levar a fazer alguma coisa sem que ele tenha compreendido e confiado na palavra de Deus, você vai levá-lo a pecar. Porque ele vai fazer alguma coisa que ele julga errado, com a consciência dele ainda bagunçada. Ele acabou de chegar do mundo. Esse é o único fraco na fé que a gente admite na igreja. O sujeito que diz que é fraco na fé, está há 30 anos na igreja, mas não aceita isso, não aceita aquilo outro, e não consegue mostrar na Bíblia que aquilo é errado, ele é apenas um controlador dos outros. Ele quer controlar a vontade dos outros. Está precisando de ser confrontado e disciplinado, talvez. Mas existem os fracos na fé, e a gente precisa ter cuidado com esses. É por isso que a gente faz certas coisas, e outras coisas que poderíamos fazer, não fazemos. É disso que Paulo está falando.
E assim como a fé não é uma força interior ou um desejo muito forte, dúvida não é uma fraqueza de caráter ou uma forma de covardia o tempo todo. Paulo está falando, se você faz com dúvida, isso é pecado. Se você não faz com fé, isso é pecado. E aí você pode pensar, essa pessoa não tem uma quantidade de fé muito grande, essa pessoa tem umas dúvidas sobre o conhecimento, e é isso não. A dúvida nesse texto de Romanos tem a ver com o conhecimento deficiente da palavra de Deus, do Evangelho. Não é algo no caráter dela. A falta de conhecimento dos assuntos celestiais é sempre motivo de culto ruim, evangelização ruim, testemunho ruim, alegria ruim, tristeza ruim e cosmovisão ruim. O crente que não confia e não obedece, ou seja, o crente que não exercita a sua fé, ele presta culto pela metade, ele evangeliza com um evangelho enfraquecido, ele dá um testemunho pífio, um testemunho sem efeito, ele experimenta uma alegria cerceada, uma alegria contida. Ele não sabe como crescer com a tristeza e com a dor. E ele não compreende nem o mundo, nem o próximo, nem a si mesmo corretamente. Mais de uma vez, o Senhor Jesus falou sobre isso. Em João 4:22, na conversa com a mulher samaritana, ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, povo a quem aquela mulher pertencia, eles não criam em todo o Antigo Testamento. Eles aceitavam os livros de Moisés e só. Os profetas, os salmos, eram coisas deixadas de lado. Eles não tinham, porque não aceitavam, não tinham toda a revelação. O Senhor Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão adorando. A adoração de vocês está equivocada, porque vocês adoram o que não conhecem. Em Mateus 22:29, há um grupo de fariseus que estava querendo fazer um teste com Jesus, contando a história de uma viúva negra, só pode chamar assim, a parábola da viúva negra. Só podia ser trazida por aqueles líderes religiosos lá, né? Aquela que casou-se, o primeiro marido morreu, não deixou filho, casou com o irmão dele, cumprindo a lei do levirato, morreu sem deixar filho, eram 7. Casou com os 7, morreram os 7. Não é? Viúva negra, né? Bom, pois é. E, por fim, ela morre. E eles vêm com essa pegadinha para Jesus. No céu, na ressurreição, na eternidade, com quem que ela vai ficar, já que todos foram maridos dela, mas ela não tem filho com nenhum. O que poderia ter dado uma vantagem a algum deles, né? E o Senhor Jesus responde o que para eles? Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Note, Jesus se preocupou em responder aquela pergunta idiota. Sim, é uma pergunta idiota. É a pergunta tola. É a pergunta do ímpio. Ele se preocupou em corrigir aqueles homens. Vocês erram porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Por que o apóstolo afirma que tudo que não procede de fé é pecado? Porque a fé verdadeira e madura exige que eu desista de confiar em mim e passe a confiar em Deus. A incredulidade é, antes de tudo, um ato de soberba. Mas a incredulidade é, antes de tudo, um ato de orgulho. Eu não dependo de Deus. Incredulidade, na sua definição, não é o ateu que diz: eu acho que Deus não existe. Incredulidade é aquela pessoa que é tão orgulhosa, está tão centrada em si mesma, que ela não quer se render a um Deus que demanda tudo, até porque Ele mesmo deu tudo, tanto na criação como na redenção. Incredulidade é, em última análise, um ato de soberba. Vejamos o mau exemplo de Israel em Deuteronômio 9. Lá está escrito o seguinte, isso é Moisés falando ao povo em nome de Deus. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês,
nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Você sabe que a forma de dar ênfase no hebraico é repetir. Você viu quantas vezes Deus repetiu? Não é por causa da justiça, não é por causa de vocês que vocês vão possuir essa terra, que vocês vão possuir essa terra. E termina dizendo, vocês são um povo teimoso. A pessoa que crê é humilde. Ela atesta e proclama a sua dependência de Deus. Mais que isso, ela se comporta de acordo com essa declaração. Sim, é possível ter um comportamento humilde e um coração orgulhoso. Mas um coração convertido só produzirá um comportamento orgulhoso lutando contra a sua própria natureza. Lembremos aquilo que nós já vimos nessa carta de Pedro. Os irmãos vão se lembrar. A santidade não é um ambiente hostil para o crente. Você foi feito para ela. Santidade não é um ambiente no qual o crente está tentando ver se encaixa ali. Você foi feito para ela. O caminho contrário é que é problemático. É quando o crente quer agir como não crente. É um coração convertido que não cresce na fé e começa a expressar vaidade, orgulho, arrogância, medo, covardia, falta de fé, falta de obediência. Pode ser um crente, mas esse coração precisa crescer em fé. Você foi feito para a santidade, para tudo que a santidade envolve. Sempre que você quiser se afastar dela, você vai sofrer, didaticamente, por intervenção do seu Pai Celestial, para que você volte à sensatez, humilhe-se e receba graça. Didaticamente, porque Deus ensina para a gente. Deus sabe como o nosso coração pode ser orgulhoso. E mesmo aquela pessoa que não expressa orgulho, há orgulho suficiente para fazê-la cair se Deus não tratar com esse orgulho. É por isso que Deus humilha de várias formas aqueles que são chamados para uma vocação específica. É por isso que Deus humilha pastores. Espero que aqueles 5 que no top 6 o Renato citou aqui não desistam por causa disso. Constantemente Deus está nos humilhando, mostrando as nossas fraquezas, mostrando como nós podemos ser ruins. Se nos afastarmos dele, como nós podemos dar vazão ao nosso pecado. Nós acabamos de cantar, eu fui livre do poder do pecado, eu fui livre da culpa do pecado, mas da presença do pecado, eu serei, mas eu ainda serei. Enquanto isso, Deus tem que lidar com o pecado. É por isso que Deus humilha missionários. É por isso que Deus nos coloca olhando para dentro do nosso coração. Muitas vezes, quando você olha, você não vê algo bom, você então desvia o seu olhar logo para Deus. Esse vislumbre do coração, do que há no coração do crente, é passageiro somente para você dizer, não, Senhor, já foi bastante. Já deu, Senhor. Eu quero olhar para Cristo novamente, receber graça de Cristo. O que você aprendeu sobre essa questão de ser santo, nessa carta você vai lembrar agora, mais uma vez, no texto de 1 de Pedro 1, 13 a 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação, no retorno de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Por isso mesmo, humildade não tem a ver com como você se sente a respeito de si mesmo. Tem a ver com o que você sabe de si mesmo a partir daquilo que Deus diz a você. Veja o exemplo de Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do crente vigilante. Essa é a oração do crente que quer crescer em fé. Do crente que quer confiar e obedecer. Ou seja, quer crescer em fé.
Ele pede para Deus examinar o coração, expurgá-lo daquilo que não presta e continuar a guiá-lo pelo caminho eterno. Nós precisamos de Deus para nos sondar e revelar o que nosso coração quer esconder. Não deveria ser estranho que Deus, em seu cuidado paternal, traga sobre nós situações que revelem para nós mesmos como podemos ser orgulhosos. Nossa dificuldade com essa questão é tão grande que podemos vê-la em outra situação. Em alguém que se sente incapaz, indigno, mas que pode estar apenas manifestando orgulho e vaidade. Muitos que não se aventuram a fazer alguma coisa, a servir de algum modo, a assumir uma função, a aceitar uma missão, a iniciar uma conversa, seja para evangelizar, seja para discipular, sob a desculpa que não conseguem, não estão preparados, muitas vezes querem apenas evitar o risco de que outros vejam que ele não é perfeito, que ela não é perfeita. É isso mesmo, nós dizemos que não somos perfeitos, mas alguns de nós se recusam a obedecer Jesus porque as imperfeições, as nossas imperfeições, seriam realmente notadas. É aquela velha máxima, né? A gente falava um com o outro no trabalho sempre, né? Quando a pessoa, poxa, errei isso aqui, a gente fala, gente, só erra quem trabalha. Você já deve ter ouvido isso, né? Só erra quem trabalha, né? Ao contrário disso é a outra, a contraparte. Se eu não fizer nada, não fracassarei. Olha só, faz nada, você não erra. Não é assim? Surgiu uma pergunta aqui na apresentação dos nossos missionários sobre como é que você sabia, como é que você soube que era para lá que você tinha que ir e que era isso que você tinha que fazer? E a resposta foi ótima. Eu não soube, eu fui sabendo aos poucos. Deus falou de diversas formas. Meu irmão, a sua fé, a sua vida, a minha vida, a sua missão, a minha missão, o seu ministério, o meu ministério, não vão acontecer desse jeito. Deus não der um GPS que mostra todo o caminho para a gente. Às vezes você não sabe o caminho por onde ele vai levar você. Foi por isso que Abraão foi justificado por fé. Quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu e foi. Ele não disse, mas onde mesmo, Senhor? O Senhor tem aí, por acaso, as coordenadas, latitude, longitude, só para eu ter uma ideia, né, de como é que eu chego lá, o que eu tenho que levar, né? É um caminho mais arenoso, vai ser por um mais pedregoso? Não, Deus disse, sai e vai. Ele saiu e foi. Nós queremos viver a nossa vida muitas vezes pedindo para Deus que Ele nos dê prova, que Ele fale conosco, que Ele diga para a gente tudo o que Ele vai fazer. E Deus não faz assim. E muitas vezes Ele coloca você num lugar, depois de algum tempo Ele tira e coloca você em outro lugar. O apóstolo Paulo parou num determinado momento, em Troade, e não sabia para onde ir. Ele tentou ir para um lugar, Deus não deixou. Ele tentou ir para outro lugar, Deus não deixou. Ele ficou lá, e agora? O que eu faço? Nós oramos antes de sair lá em Antioquia. E agora eu cheguei aqui, estou querendo ir para as regiões das igrejas, onde na primeira viagem nós evangelizamos, plantamos algumas igrejas, fortalecemos outras, mas ele não está deixando. A Bíblia não diz como. Talvez dificuldades, talvez impedimentos absolutos, talvez nenhum transporte, talvez um tempo rigoroso, talvez um incômodo no espírito. Ela não fala como, porque não interessa como. O fato é que Deus mostra para você quando você está fazendo o seu trabalho, a obra dele. Quando você faz a obra de Deus, quando você confia nele. Senhor, eu não estou aqui porque vim passear. Senhor, eu não estou aqui porque queria uma aventura. Eu não estou aqui para que os outros me admirassem. Eu estou aqui para atender o teu chamado, só que agora eu não sei para onde ir. E orando apareceu lá, numa visão, alguém que era da Macedônia, caracterizado como alguém disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele acordou no dia seguinte e falou para a equipe dele, já sei para onde. Ué, mas não era para lá que a gente ia? Mas agora é. Agora ele está mandando a gente ir para lá. Nossa vida não será um Jesus falando para a gente, cada passo que você vai dar, onde você pode pisar. Nós precisamos crescer em fé e confiar no Senhor. Esse raciocínio aí se eu não fizer nada, eu não erro, eu não fracasso, faz parte do pensamento daquele servo infiel. Lembra aquele servo que recebeu 1 talento só?
E talento aqui é uma moeda, é tipo um valor financeiro, é uma quantidade de ouro. Então, um servo recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. O de 5 foi lá, meteu a cara. O de 2 também foi. Eles conseguiram dobrar o que eles tinham. O outro foi e escondeu. E aí, quando o Senhor veio saber como é que estava, chegou para o Senhor e ainda pôs a culpa no Senhor. Essa é a história de quem não ama o seu Senhor, de quem despreza o seu Senhor. A conversa dele de que o Senhor colhe onde não semeia, o Senhor é rigoroso, eu tive medo. Não, ele teve desprezo pelo Senhor. Ele não confiou na avaliação do seu próprio Senhor. Estou te dando uma, é porque você pode trabalhar com uma. Ele disse, não, isso vai dar muito trabalho, preguiça. Não, vai que eu não me saia tão bem. Comparação, vaidade. Fosse pelo que fosse, ele guardou escondido. Quando o Senhor voltou, ele, está aqui o que é teu. Você percebe que não existe lógica nenhuma nisso? Se eu quisesse ficar com isso para mim, o Senhor poderia ter dito a ele, né? Eu teria deixado no meu bolso. Eu dei para você trabalhar. Não, é um erro esse negócio de se eu não fizer nada, não fracassarei. Ele fracassou tremenda e terrivelmente. Porque aquele que não faz nada, geralmente está fazendo pelo menos uma coisa na obra de Deus. Está desobedecendo. Vamos lembrar, irmãos, só existem sempre, em quaisquer circunstâncias da vida cristã, 2 tipos de crente. Existe o crente que ora e o crente que desobedece. Existe o crente que prega o evangelho e o crente que desobedece. Existe o crente que discipula e o crente que desobedece. Existe o crente que investe na igreja local e em missões e o crente que desobedece. Não existe o crente que ora e aquele que não ora. Não, existe o crente que ora e o desobediente. Esse era um desobediente. Então, quando você pensa que não está fazendo nada, você está declarando bem claramente, eu não quero obedecer ao meu Senhor. E nós não deveríamos nos preocupar tanto com essa questão de fazer a obra de Deus. Afinal, a Bíblia diz 2 coisas a respeito disso para nós. A primeira é que nós não temos a capacidade de fazer a obra de Deus. A segunda é que nós fomos capacitados por Deus para fazer a obra de Deus. Você não tem a capacidade de fazer a obra de Deus em você mesmo, mas Deus capacitou você para fazer a obra dele. Paulo pergunta em 2 Coríntios, quem porém é capaz de fazer estas coisas? Ainda naquela carta ele pergunta, ele declara, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. E naquela mesma carta, em outro momento, ele responde, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, a de cumprir o ministério. E ele continua, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Novamente, meu irmão, novamente, minha irmã, você foi capacitado para servir a Deus. A única razão para não servi-lo é a incredulidade. Incredulidade é desobediência. Incredulidade provém de um espírito, de um coração orgulhoso, que não confia no Senhor, não obedece ao Senhor, não se humilha diante dele dizendo, tu sabes mais do que eu. Eu pensava que sabia alguma coisa, eu não sei nada. Assim, não confiar em Deus e obedecê-lo, ou seja, não crer. Não crer nele, abre o caminho para a queda, para o tropeço. E esse tipo de tropeço não tem nada a ver com crente. Lembra, a santidade é o seu ambiente de vida. Esse tipo de tropeço aí que vem por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da soberba, nada tem a ver com crente. Crentes não foram feitos para tropeçar. Talvez os mais antigos aqui se lembrem de um corinho que dizia, tropeça aqui, oi, cai acolá. Mas de novo levanta e começa a cantar? Eu conheço pessoalmente o autor desse corinho que depois de muito tempo ele disse, que besteira que eu escrevi. Você falar isso com ele é a coisa mais terrível para ele. Então, esqueça que eu escrevi essa tolice aí, essa bobagem, né? Crente não é para viver desse tipo de coisa. Aliás, é o que o nosso versículo diz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Nosso caminho não é para queda, nosso caminho é para exaltação. Ou seja, para que ele, em tempo oportuno,
no tempo de Deus, no momento de Deus, Deus sabe qual é exatamente o momento de exaltar aquele que se humilha diante dele. Esses terão a sua fé vindicada, como eu já falei. O que significa essa palavra, vindicar? Ela significa, entre outras coisas, requerer, justificar, explicar, recuperar. Sabe todas aquelas vezes que você se viu ignorado ao falar das coisas de Deus? Sabe quando alertou alguém do caminho perigoso que essa pessoa estava seguindo, longe de Deus, e essa pessoa ignorou o seu conselho de amor para ela? Sabe quando olharam para você com olhos de superioridade ou de complacência, só porque você é cristão? Eu já passei por várias vezes por isso. O que você faz? Sou pastor. Assim mesmo. Não. Acho legal. Os outros te ofendendo, não tem a menor ideia que está fazendo isso. Tá. Você é crente? Tá. Tem alguns até que fazem comparação, né? Eu não gosto desse negócio que tem ocultismo, esse negócio assim, mas igreja é legal. É desprezo. Eu espero que a sua reação diante dessas situações e outras semelhantes tenha sido de tristeza. Tristeza. E oração por aquelas pessoas a quem você avisou. Eu sei também que muitas vezes tem um sentimento de indignação que surge no coração da gente. Aí eu espero que esse sentimento tenha sido por causa do desprezo feito ao nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Rei. Não vale a pena nos sentirmos desprezados por essas reações à nossa fé. Além disso, quem somos nós para exigir reconhecimento? Poucas coisas fazem mais mal a uma igreja e à igreja local do que crentes que querem ser reconhecidos pelo que eles fazem. Eu podia ficar muito tempo falando sobre isso. O pastor não lembrou do meu nome na oração, no aniversário da igreja. Eu estou aqui, sou um dos mais antigos, o pastor falou o nome de todo mundo, não falou o meu. Eu já vi culto para pessoas assim acabarem, eu já vi, acabarem por causa disso. Acabou o culto. Não interessa mais. Vou esquecer meu nome? Eu que trabalhei tanto. Mas vamos voltar para o nosso assunto, se bem que esse aí está muito ligado, não é? A nossa fé será vindicada, os peregrinos e forasteiros, desprezados e ignorados serão exaltados. Muito provavelmente Pedro tem em mente aqui a volta de Cristo. Você deve manter em mente, como eu já disse, que a nossa fé ela é escatológica. Significa isso. Ela tem tudo a ver, ela espera por, ela trabalha tendo em vista o retorno do nosso Rei. Esse povo a quem Pedro escreve, e nós com eles, nós somos aqueles que sabem que, capítulo 4, verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Nós sabemos disso. Desde aquele momento em que Pedro escreveu, o fim de todas as coisas está próximo. Sim, os crentes serão vindicados diante do mundo, diante dos demônios, diante dos anjos de Deus. Nós estamos nos apagar das luzes e nós sabemos que o tempo da história da salvação está chegando ao seu fim. Aquilo que foi inaugurado com a vinda de Jesus será encerrado no retorno de Jesus, e esse tempo parece para você e para mim longo, porque a nossa vida é, como diz o apóstolo Tiago, um vapor, uma neblina que aparece por um instante e logo ela some. Então, para a gente parece que é muito tempo. Não, não é. Milhares e milhões de pessoas estão indo para o juízo eterno sem ter Cristo. Não é tempo da gente se preocupar com vindicação para nós. Isso virá no final, no tempo certo. Hoje nós sentimos tristeza por aqueles que desprezam o evangelho que nós pregamos. Sentimos tristeza, porque sabemos para onde eles estão indo. E oramos pela conversão deles. E não desistamos disso, porque você e eu não convencemos a ninguém. O Espírito convence, a gente prega o evangelho e que o Espírito aplique conforme a sua soberana graça.
No devido tempo, o tempo de Deus, ele vai exaltar aqueles que creem em seu Filho. Algumas vezes, porém, isso tem acontecido ainda nesse acréscimo, nos acréscimos nesse final de jogo. Hoje está fazendo exatamente 1 ano e 3... Hoje nós estamos celebrando, se é alguma coisa assim, então, lembrando com tristeza. 20 anos e 3 dias, um tsunami no Oceano Índico tirou a vida de quase 229 mil pessoas, isso na contagem oficial. Há alguns anos eu estava na África e encontrei uma missionária da Indonésia, país que foi atingido por aquele tsunami também. Ela me contou que naquele ano, quando houve o tsunami, poucos dias antes da tragédia, muitos cristãos foram proibidos de celebrar o Natal em alguns lugares. Islâmicos foram os principais responsáveis. Eles diziam, vão para longe daqui se quiserem fazer essa celebração. Muitos cristãos foram para o interior, deixando as regiões costeiras. Às vezes Deus vindica os seus filhos aqui. Mas não esperemos por isso. A vindicação vem no final. A explicação, eles estavam certos porque eles creram em mim. A justificação, eles serão salvos porque se humilharam e se arrependeram, crendo no que eu falei. O resgate da dignidade, eles são dignos de serem meus filhos porque se humilharam e se renderam ao meu Filho. Isso virá na revelação da glória, na glória que há de ser revelada. Mas Deus exaltará, irmãos, com certeza. Deus levantará. Expressão grega nesse capítulo, para exaltar, é levantar, em oposição à expressão que é usada no verbo humilhar, que significa abaixar. Deus levantará seus filhos no tempo devido, no tempo dele. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, confiem, obedeçam, creiam, cresçam em fé, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. As aplicações finais são as seguintes. Primeiro, novamente, e você já ouviu isso durante essa série de pregações em 1 de Pedro, e você já ouviu isso em muitos momentos do ensino desta igreja. Novamente, os sentimentos não nos ajudam aqui. Sentir-se humilhado, ofendido, desprezado, não revela necessariamente um coração humilde. Segundo, se você foi salvo por Cristo, não se glorie em sua humildade. Ela é produto da ação do Espírito de Cristo. E ela só é possível porque Cristo pagou o preço que você não podia nem queria pagar. Terceiro, a verdadeira humildade se vê quando declaramos dia após dia nossa completa e total dependência de Deus para tudo. Quarto, essa declaração diária se dá por meio da fé, quando confiamos e obedecemos a palavra do Senhor. Quinto e antepenúltimo, a Bíblia fala sobre tudo que é importante para a nossa salvação e vida, até que Jesus volte. Como deve ser o nosso casamento, como deve ser a nossa família, como deve ser a membresia da igreja, como deve ser o trato de uns para com os outros, tudo mais que você imaginar está na Escritura. Sexto, numa igreja como a nossa, a incredulidade dificilmente tem a ver com falta de conhecimento, mas com falta de rendição. Nesse penúltimo ponto eu quero destacar isso. Existem alguns lugares em que a Escritura não é ensinada, em que todo o conselho de Deus, como um todo, não é ensinado. As pessoas não têm acesso ao ensino, à boa palavra, ao conteúdo todo. Talvez elas fiquem só com o Evangelho de Mateus. Já é bastante coisa, mas não é tudo. Vai ficar igual os samaritanos. Nesses lugares,
E por isso nós oramos para que Deus levante púlpitos fiéis às Escrituras, para que Deus tire aqueles pregadores e mestres da palavra que não se arrependem, que insistem em pregar alguma coisa que não seja a Bíblia, a fim de que pregadores fiéis se levantem e preguem a palavra de Deus para dar a essas pessoas conhecimento que elas precisam ter para colocar a sua fé completamente em Cristo, viver por Cristo, viver para Cristo. Mas em lugares como a nossa igreja, essa não é a história. Você tem domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, você tem recebido boa palavra de Deus. Meu irmão, cuidado para não incorrer naquilo que Hebreus 6 diz, a terra que constantemente recebe água e não produz fruto, ela está a ponto de ser riscada, ser queimada, ser desprezada. O perigo que está ali, alerta em Hebreus 6, não é perigo de perda de salvação, não é disso não. É aquela pessoa que está dentro da igreja, ela não é salva, mas ela experimenta muito do Espírito, ela experimenta bênçãos, ela vê milagres, ela pode ser usada para fazer milagres. Vide Judas. Cuidado para que a incredulidade não tome conta do seu coração. Quando Deus está servindo para você sempre um banquete da palavra dele. Alimente-se, exercite-se para você crescer na fé. E por último, render-se ao Senhor, nosso Redentor e Rei, em confiança e obediência, é a única solução para problemas que muitas vezes a gente nem percebe que há em nossas vidas. E às vezes você está olhando para o problema errado. Talvez você tenha caído na cilada, na lábia diabólica ensinada pelo mundo, de que o grande objetivo da nossa vida é ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Não, a Bíblia não diz que a gente tem que ser miserável, não. A Bíblia não diz que a gente tem que viver deprimido e sem alegria. Aliás, eu falei que um dos problemas da falta do conhecimento correto de Deus é que a gente tem uma alegria contida, uma alegria cerceada, uma alegria que não se expressa, já que ela não olha para a eternidade, ela é medida pelo que está à volta, ela é medida por circunstâncias. E quando as circunstâncias não cooperam, minha alegria se esvai toda. Não existe aquela paz que não é dada segundo o mundo, aquela de que Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E o crente fica. Ele não consegue aproveitar a dor e a tristeza para crescimento, ele não consegue se alegrar quando as circunstâncias não são aquilo que ele queria que fosse, aquilo que ela queria que fosse. Enquanto está preocupado com essas coisas, deixa de se preocupar com o verdadeiro problema, talvez um coração soberbo, talvez um coração orgulhoso diante de Deus, um coração que não se rende. Um coração que pega talento, esconde o talento. E você sabe que talento não tem nada a ver aqui com capacidade de fazer qualquer coisa. Esse modo de falar dessa parábola é esvaziá-la de sentido. O problema ali é de alguém que não ama o seu Senhor, não confia no seu Senhor, não trabalha em confiança daquilo que o Senhor disse. Toma aí, trabalha isso. Esse que é o problema. Então, às vezes, olhamos para o problema que não é verdadeiro problema. Eu não sou feliz. Eu não encontrei a namorada que eu queria. Eu não encontrei o namorado que eu queria. Você pode fazer uma lista dessas coisas. Enquanto você não está olhando para o Senhor, você não está olhando para a cruz, você não está olhando para a palavra, você não está permitindo que Deus trabalhe o pecado no seu coração. Que é o que Deus faz com todos nós ao longo da caminhada, ao longo da nossa peregrinação, enquanto somos forasteiros aqui. Devemos memorizar e guardar no coração as palavras do Senhor, bem conhecido lá de Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você aprende daquele que viveu perfeitamente a humildade, e quando a sua vida está em
enraizada completamente nele, porque ele não é só um exemplo, ele é a própria fonte da vida, inclusive da humildade que deve existir na vida do crente. Quando isso acontece, você entende o que é realmente ser humilde. E quando você se humilha diante de Deus, Ele, no tempo oportuno, vai exaltar você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, o Teu nome seja louvado porque Tu nos falas, porque podemos confiar que nesse apagar das luzes da história da redenção, nós podemos viver com confiança. Ajuda-nos a nos humilhar diante de Ti, confessando nossa total dependência de Ti, crendo na Tua palavra, ou seja, que confiemos e que obedeçamos a cada passo do caminho. Porque o Senhor tem graça para cada dia da nossa peregrinação. E o Senhor certamente nos levará a bom termo, até o final da completude da Tua obra em nós e no mundo. Por isso nós te louvamos e rogamos que a Tua palavra pregada nessa manhã seja enraizada, frutifique no coração de cada pessoa que a ouviu, para a glória do Teu nome, para o nosso crescimento e a alegria do Teu povo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.